Bom, rapaziada, estaduais rolando, já começou oficialmente o futebol brasileiro, o futebol profissional no Brasil começou oficialmente aí com o início dos estaduais e tem muitas histórias que a gente tem que acompanhar. A gente que gosta de futebol alternativo tem muitos times interessantes e muitas histórias interessantes ao redor do Brasil aí que a gente vai ter que ficar de olho e a gente tem que prestar atenção. E esse vídeo é sobre isso. Vou citar 5 times com boas histórias para a gente ficar de olho em 2025. Na tela. Sim, meus amigos, olá para todos vocês. Muito prazer, sou o Sérgio Oliveira. E começando mais um vídeo aqui no canal do FA TV. Antes de a gente entrar de cabeça no assunto desse vídeo, vamos pedir aí para que vocês sigam as nossas redes sociais, certo? Tudo aquilo que os youtubers falam aí, siga, compartilha, se inscreve, né? Manda dinheiro na minha conta, manda Pix. Só não pode mandar Pix de acima de 5 mil reais, o resto pode mandar em qualquer valor, que beleza, né? Que maravilha, né? Então segue as redes sociais da FA TV aí, pô, a gente tem uma boa audiência, a gente passou de 1 milhão de visualizações no canal do YouTube da FA TV, mas mesmo assim temos poucos inscritos, porque o pessoal assiste e não se inscreve, assiste e esquece de se inscrever. Então se inscreve no canal do YouTube da FA TV, que vai ter, se você recebe os conteúdos em primeira mão, e a gente precisa de gente para se inscrever no canal e também as outras redes sociais. Adiciona lá o Instagram, o Twitter e o Facebook da FA TV, em breve o TikTok da FA TV, né? Será bombástico o TikTok da FA TV, e a gente já está com planos aqui mirabolantes no TikTok da FA TV, e não vai ter dancinha, não vamos dançar, não vai ter torneio de sarrada igual lá no Campeonato Carioca, no TikTok da FA TV, tá certo? Vai ter futebol alternativo, e vai ter informação, e vai ter muita coisa interessante, certo? Bom, o tema do vídeo de hoje são 5 histórias, 5 times, na verdade não serão 5 times, né, mas serão 5 histórias que são destaques nos campeonatos estaduais em 2025. 5 times para você, e 5 histórias para você, fã de futebol alternativo, fica de olho, prestar atenção. Será que esse time que o Sérgio vai destacar vai bem no estadual dele? Por que esse time merece ser, que a gente preste atenção nesse time? Porque essa história é interessante. Então vamos citar 5 times para vocês aqui no canal da FA TV. O primeiro time que eu vou citar terei que ser clubista. Terei que ser... prometo que seguro o clubismo, mas eu tenho que ser clubista, porque o primeiro time que eu cito é a Portuguesa de Desportos. A Portuguesa de Desportos que no final do ano aí rolou uma grande virada de chave na Portuguesa, né? Para quem não sabe, para quem estava congelado ou estava em Nárnia, a Portuguesa no último mês de dezembro, no finalzinho do mês de novembro, começo de dezembro, oficializou a sua SAF. A Portuguesa agora é uma SAF, uma Sociedade Anônima do Futebol, e vai receber um aporte de mais de R$1 bilhão, meu amigo. Vai reformar o Canindé, vai contratar jogadores, vai preparar o time vai investir nas redes sociais, reformar a CT, investir nas categorias de base. A Portuguesa vai receber um grande aporte financeiro através da sua SAF. Óbvio, tem todo ali um trâmite legal. Esse valor de R$1 bilhão vai ser dividido em várias vezes, tem toda uma programação financeira, mas o fato é que a Portuguesa vai sair do buraco, né? E com esse novo investimento financeiro, óbvio, os holofotes voltam para o Canindé. E o primeiro time que a gente cita como uma história interessante dos estaduais é justamente a Portuguesa, por conta de ver como que o time vai se comportar com esse novo investimento. Quais serão os acertos e quais serão os erros da SAF? A SAF vai contratar bons jogadores ou não? Vai vir coisa boa para o Canindé? Vai vir jogador de qualidade? Como será o novo Canindé? Já vai começar a reforma agora? Que mudanças a Portuguesa vai ter com esse investimento financeiro num campeonato tão disputado que é o Campeonato Paulista, né? A Portuguesa, o ano passado, conseguiu um milagre se classificando aí para a segunda fase, quando ninguém esperava que ela fosse se classificar. Foi eliminada pelo Santos, jogando melhor que o Santos dentro da Vila Belmiro, e para esse ano muitas expectativas. Eu, como torcedor, gostei da SAF, até escrevi um texto sobre isso.
Aliás, siga também, esqueci de falar, siga a newsletter da FATV, o Substack da FATV, substack.com/Futebol Alternativo TV, que tem lá um texto sobre a minha opinião, super especial, sobre a minha opinião a respeito da SAF da Portuguesa. A Portuguesa, fazendo uma comparação bizarra, era um doente em estado terminal. Sabe um doente que tem uma doença que não tem cura, que em estado terminal, que tem pouco tempo de vida. Essa era a situação da Portuguesa. O que é a SAF? A SAF é um médico maluco que inventa um remédio para curar essa doença. A Portuguesa não tem nada a perder. A Portuguesa ou morre e estava caminhando para sua morte, ou toma esse remédio e tenta se recuperar. O remédio pode dar certo ou pode não dar certo. A Portuguesa não tem nada a perder. Então, para a Portuguesa receber esse investimento e receber esse dinheiro, caiu do céu, foi um milagre. É um remédio milagroso, né? Esse remédio pode curar o doente, como pode matar o doente mais ainda. O remédio já deu errado em alguns lugares, já deu errado no Figueirense, por exemplo. Para quem não sabe, a SAF da Portuguesa é do mesmo grupo que cuidava do Figueirense e destruiu com o Figueirense. O remédio já não deu certo num doente. No doente de Santa Catarina já não deu certo. Será que dará certo no doente de São Paulo, no doente do Canindé, da Zona Norte de São Paulo? Ficaremos de olho. Por isso que a Portuguesa é uma história a se prestar atenção em 2025, né? Será que as contratações vão dar certo? Será que o dinheiro vai ser bem investido? Como que a Portuguesa vai se comportar mandando jogos longe do Canindé? Tudo indica que a Portuguesa jogará no Pacaembu a partir do Campeonato Paulista, grande parte do Campeonato Paulista e da Série D do Campeonato Brasileiro. Como será o 2025 da Portuguesa agora com esse aporte financeiro e esse investimento de mais de $1 bilhão de reais, não lembro se é de dólares ou de reais, mas de mais de $1 bilhão que vai cair nos cofres do Canindé, quitando as dívidas e ajudando na montagem do clube. Então a Portuguesa é a primeira história a ser prestada atenção, certo? Do Canindé, do estado de São Paulo, vamos para o Nordeste, porque a segunda história vem do Nordeste. A segunda e a terceira história são de certas formas ligadas, parecidas. São dois times muito tradicionais que sofreram queda de divisão, que tiveram o infortúnio de jogar a segunda divisão de seus estados e que estão retornando agora. E com um bom investimento e com empolgados de retornar na primeira divisão, né? A primeira história é justamente o Piauí Esporte Clube, segunda história que eu cito nesse vídeo hoje, atual campeão da segunda divisão do Piauí, sofreu o revés de ser rebaixado da primeira divisão. Para quem não sabe, o Piauí é um time tradicionalíssimo, né? O enxuga-rato, várias vezes campeão estadual, um dos principais times do futebol do Piauí e que acabou sendo rebaixado por conta das más administrações, por conta dos problemas extracampo e problemas financeiros. O time se reestruturou na segunda divisão, jogou a segunda divisão e agora retorna para a primeira divisão e retorna empolgado, retorna com bons nomes, retorna com Roberto Fernandes como treinador. Roberto Fernandes, treinador muito experiente, rodado, que conhece muito do futebol nordestino e que foi responsável pela montagem do elenco do Piauí para o Campeonato Piauiense e montou um bom elenco, óbvio, com as limitações financeiras ali que o Piauí oferece e com o fato do Campeonato Piauiense não ser um dos principais da região. Muitos jogadores, né, não preferem jogar em Pernambuco, óbvio, jogar Sergipe, Alagoas, Bahia, e não vão para o Piauí. Mas os que aceitaram ir para o Piauí, e que são ex-jogadores do Roberto Fernandes, que já foram comandados pelo Roberto Fernandes, o Piauí montou uma base muito boa, já venceu na estreia, venceu na primeira rodada, venceu por 4-3 o primeiro jogo. Óbvio que tem muitos acertos, o próprio Roberto Fernandes deu entrevista falando que tem muita coisa para corrigir, mas o Piauí estreou bem contra um dos principais times do estado, que é o 4 de julho de Piripiri, né? Venceu fora de casa, venceu em Piripiri por 4-3, jogo muito louco, teve muitas viradas, teve ataque de abelha, foi paralisado, aconteceu de tudo lá no duelo entre 4 de julho e Piauí Esporte Clube.
mas para ver como se comporta na primeira divisão, nesse retorno, com essa nova estrutura, nova diretoria, novos investimentos, com um técnico de renome nacional, que é o Roberto Fernandes. O Piauí é a segunda história. O Piauí é um time a se prestar atenção em 2025, por conta da camisa que tem, por conta da tradição que tem, e por ser uma história interessante de um time tradicionalíssimo que dá vindo da segunda divisão e está tendo que se readaptar na primeira divisão. Do Nordeste vamos para o sul do país, e tudo que eu falei sobre o Piauí serve sobre esse time que eu citarei agora. Essa terceira história, que é o Paraná Clube, tradicionalíssimo Paraná Clube, né, gigantesco clube do estado do Paraná, que, tal qual o Piauí Esporte Clube, foi rebaixado para a segunda divisão. Só a camisa não foi suficiente para segurar o Paraná na primeira divisão. O time acabou sendo rebaixado de maneira trágica, né, com briga de torcida, com a torcida quebrando o estádio, cenas horrorosas, torcida muito de mal com o time, né, sabe, sofrendo, né, tenho certeza que o torcedor paranista nunca esperava ver seu time sendo rebaixado no campeonato estadual e sofrendo um revés tão grande. O Paraná sofreu na segunda divisão estadual, apanhou bastante, teve que se readaptar, jogar em gramados piores, contra times mais fechados, com times preocupados mais em se defender do que atacar o Paraná. O Paraná sofreu, demorou para subir para a primeira divisão e agora em 2025 oficialmente retorna para a primeira divisão e retorna com o glorioso Argel Fuchs no seu comando, né? Argel, também treinador que dispensa apresentações, como jogador já dispensa apresentações, foi um grande zagueiro e agora como treinador também é um treinador já conhecido, com uma boa carreira nacional aí, e trabalhou já em vários times grandes do futebol brasileiro, times de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, inclusive o Argel Fuchs. O Argel treina o Paraná e o Paraná chega com um bom investimento também, né? A torcida abraçou o time, a torcida fez um movimento lindo, incrível na segunda divisão do ano passado, lotando os estádios, apoiando a equipe, prestigiando os jogadores, o que deu certo. O Paraná subiu de divisão com o apoio da torcida, abraçado pela mesma torcida que brigou, quebrou o estádio, chorou e sofreu. 2 anos depois abraçou o time e fez uma festa linda de retorno, lotando o estádio, batendo recordes de público da segunda divisão, jogos da segunda divisão com mais público do que da primeira divisão, e a torcida do Paraná fez uma festa muito grande. O Paraná infelizmente estreou perdendo a primeira rodada, 2-1 para o Atlético, já pegou uma pedreira na primeira rodada, né? Pegou justamente o Atlético Paranaense na primeira rodada, acabou sendo derrotado, mas para ver como o Paraná vai se comportar, se o Paraná vai passar esse primeiro ano sem sofrimento de novo, sem problemas, se o apoio da torcida vai continuar, né, se a torcida vai continuar abraçando o time. O Paraná é uma das histórias mais interessantes, sem dúvida nenhuma, desse início dos estaduais, desse primeiro semestre do futebol brasileiro. Se o Paraná vai conseguir, por exemplo, voltar às competições nacionais, o Paraná precisa fazer uma boa campanha para voltar para a Série D do Campeonato Brasileiro. Está tudo projetado, né? A diretoria fez todo um projeto para isso, é o grande objetivo da equipe em 2025 e como tudo vai acontecer. Por isso que o Paraná é uma história muito importante, por ser um time de muita camisa, muito tradicional, que está tentando se readaptar e se recuperar profissionalmente. O glorioso Paraná Clube Agrária Azul, lá de Curitiba. O quarto time dessa lista, aliás, a quarta e quinta posição dessa lista tem muito a ver aí, estão de certa forma interligados, porque são times estreantes nas primeiras divisões estaduais. O quarto time dessa lista que eu cito é o Maricá do município de Maricá, que estreará oficialmente em 2025 na primeira divisão do Campeonato Carioca, estreante do futebol carioca, o Maricá, que teve um 2024 brilhante, ganhou tudo em 2024. Todos os campeonatos que disputou, o Maricá foi lá e foi campeão da segunda divisão do Campeonato Carioca, conquistando o acesso para a primeira divisão, campeão da Copa Rio, conquistando vaga no Campeonato Brasileiro da Série D e conquistando
calendário para o ano inteiro de 2025. E o Maricá chega com muitas boas condições no Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca que é um campeonato difícil, né? Os times cariocas, você vê o mesmo Botafogo que tradicionalmente durante anos faltou investimento, olha tudo que o Botafogo fez no ano passado. O Botafogo com um bom time, o Flamengo tem muito investimento, o Vasco tem a SAF, né? O Fluminense também contratou muitos jogadores, foi um dos times que mais contratou nessa janela de transferência, e o Maricá tem totais condições, sim, de dar trabalho às equipes grandes. Já estreou vencendo o Botafogo por 2-1, mesmo com um jogador a menos, segurou a vitória, venceu o Botafogo por 2-1 e promete dar muito trabalho no Campeonato Carioca. O Maricá é treinado pelo Reinaldo, ex-atacante, não sei se você lembra do Reinaldo, ex-São Paulo, ex-Flamengo, era bom jogador, vocês estão vendo a foto dele aí, e conseguiu manter toda a base. Perdeu só o seu centroavante, que não por acaso é o principal jogador do time, foi para o Guarani, o Iago, Guarani daqui de Campinas, né? Mas manteve toda a base, manteve a defesa, o Dida é bom goleiro, manteve os principais jogadores do meio de campo, a espinha dorsal do Maricá está aí, um time muito entrosado, um time que joga junto desde o ano passado, que se conhece e que vai dar trabalho, eu não tenho a menor dúvida, no Campeonato Carioca. É uma boa história para se acompanhar, porque é um time que está recebendo muito bom investimento. A Prefeitura de Maricá abraçou o time. Aliás, a Prefeitura de Maricá está fazendo um trabalho pensando em divulgar a cidade. A Prefeitura de Maricá não apoia apenas o time, apoia também o turismo da cidade e apoia também o Carnaval de Maricá. A Escola de Samba de Maricá vai estrear esse ano na Sapucaí, tal qual o time estreia na primeira divisão carioca, a Escola de Samba estreia na primeira divisão, na Sapucaí, desculpa, na segunda divisão do Carnaval Carioca. A Escola de Maricá foi campeã da Série Prata, né, que é o equivalente à terceira divisão do Campeonato Carioca, para quem não entende, né? E a Série Prata não desfila na Marquês de Sapucaí. E aí, então agora eles vão estrear na Marquês de Sapucaí em 2025, na Série Ouro, que é o equivalente da segunda divisão do Campeonato Carioca, e vão enfrentar escolas gigantes, vão enfrentar Império Serrano, União da Ilha, São Clemente, Tradição, muitas escolas tradicionais que já pintaram aí no grupo especial do Carnaval Carioca. A Prefeitura de Maricá entendeu que investir no futebol, investir no carnaval, investir em cultura, movimenta a economia da cidade, movimenta o turismo da cidade, movimenta a cidade de forma muito especial. Então, o Maricá vai dar trabalho sim aos grandes do Campeonato Carioca e é sim um time a se prestar atenção, uma história interessante de 2025, o quarto time dessa lista. Recapitulando então, Portuguesa é o primeiro time, o Piauí Esporte Clube, o Enxuga Rato, é o segundo time, o terceiro time é o Paraná, a Gralha Azul de Curitiba, e o quarto é o Maricá. E, Sérgio, qual que é o quinto time? Fala aí pra gente qual que é o quinto time, a quinta história que você destaca. Não cito um time só, cito vários nessa quinta posição, que são vários estreantes que merecem destaque. São histórias menores que a do Maricá, na minha opinião, mas também são estreantes tal qual o Maricá, e tal qual o Maricá vai estrear na primeira divisão do Campeonato Carioca. Temos outros times interessantes que vão estrear, mas não estão estreando com tanta pompa, tanta expectativa como é o Maricá estreando no Campeonato Carioca. Temos, por exemplo, o Laguna lá do Campeonato Potiguar do Rio Grande do Norte, que é o primeiro time 100% vegano do futebol brasileiro. É o time que os jogadores não podem comer carne, os jogadores só comem salada na preparação. O uniforme do Laguna também é feito com tecido que não vem de origem animal, né? Os jogadores, o time é um time 100% vegano, né? Não pode entrar com churrasco, não pode ter um churrasco, por exemplo, para comemorar o título, não pode. Você vai fazer churrasco de melancia, churrasco de abobrinha, churrasco de espinafre, né? Porque é um time 100% vegano e é uma história muito legal. É um time que foi campeão da segunda divisão do campeonato do Rio Grande do Norte e que vai estrear na primeira divisão estadual esse ano. Outra estreia interessante é o Porto, no Campeonato Baiano, um time de uma cidade riquíssima, que é Porto Seguro,
conhecida pelo turismo e pelas praias, e pela sua beleza das suas praias. O Porto Seguro finalmente tem um time de futebol que está tendo trabalho, que está incomodando e que vai jogar a primeira divisão do Campeonato Baiano, que é o Porto Futebol Clube. Inclusive o escudo é a caravela que chegou em Porto Seguro. Tem toda uma recuperação histórica também na trajetória desse time, que está tentando colocar Porto Seguro aí no mapa do futebol baiano. Cito também o Caravaggio, né? Falando de Santa Catarina agora, o Caravaggio, que é um time tradicionalíssimo na várzea do futebol catarinense, do campeonato amador estadual, foi campeão já amador do estado de Santa Catarina e que se profissionalizou recentemente, né? Time o próprio nome já diz, né? De descendência de italianos, e que fez uma preparação muito especial esse ano, se preparou num monastério para o campeonato estadual, né? O padre estava lá rezando a missa. Para quem não sabe, o monastério é uma escola de padres, né? O cara que quer ser padre vai para o monastério e fica lá não sei se é refúgio o termo certo, que eu não entendo nada desse assunto, mas o cara vai lá ter aulas de teologia e tudo mais. E o Caravaggio fez a sua preparação para o campeonato estadual de Santa Catarina no monastério, né? O treinador proibiu a mulherada, não teve festinha, não teve bebida, balada, churrasco, porque ele estava lá com os padres e ele não podia, né, cara? Não é igual o time vegano que você tem que comer só alface, mas no monastério você tem que respeitar pelo menos a casa do Senhor, né? Pelo amor de Deus, pelo menos isso. E o time é um lugar muito alternativo. Conheço times aí que se preparam em outros lugares menos alternativos, menos, como que eu vou dizer, mais mundanos do que um monastério, sem dúvida nenhuma, né, cara? Tem jogador aí que deixa eu ficar quieto, cara, né? Mas então o Caravaggio merece um destaque, é um time que vai fazer boa campanha, hein? É um time que está bem cotado lá no Campeonato Catarinense, um time que tem boa estrutura, bom investimento, é muito bem administrado, tem um dos presidentes mais jovens do país, se não me engano é o único presidente, não é oficialmente o termo certo, mas que o único presidente gay do futebol brasileiro é o presidente do Caravaggio, que a gente sabe o futebol é um meio super preconceituoso, né? Infelizmente, e o presidente do Caravaggio é abertamente gay e já se declarou gay, e é o único presidente homossexual, né, do futebol brasileiro. A gente já tem poucas mulheres, né, no futebol brasileiro governando, tem a Leila, né, a presidente do Trem do Amapá, e gays então, né, os jogadores não podem se assumir, imagina o presidente, né, e o presidente do Caravaggio teve essa coragem de se assumir homossexual e é um dos mais jovens do futebol brasileiro. O Caravaggio também é uma das histórias muito legais. E tem outros times aí, né, cara? Tem o Capitão Poço, que é um time super alternativo, time com nome de super-herói, né, cara? O time, a Laranja Mecânica do Pará, o Capitão Poço, que é da cidade. Por que é Laranja Mecânica? Porque Capitão Poço é a cidade de maior fabricantes de laranja no país. E inclusive tem uma laranja no escudo. Tem várias histórias legais aí. No futebol, tem o Velo Clube retornando aqui no futebol paulista, 56 anos depois o time retorna à primeira divisão do Campeonato Paulista. Então a gente tem muitas histórias legais para a gente ficar de olho. Eu citei 5. A Portuguesa, por conta da SAF, a Portuguesa agora é um time milionário, 1 bilhão de investimento. Será que 1 bilhão de investimento é o suficiente para recuperar a Portuguesa? Ficaremos de olho, né? O Piauí e o Paraná, por ser 2 times extremamente tradicionais, de muita camisa, muita história, que foram rebaixados, infelizmente, e que estão retornando aí aos seus tempos de glória. O Maricá, que é um estreante que pode e vai surpreender. E aí, essa lista de estreantes aí, que tem os 7 lá no Amazonas. A gente vai lembrando de times alternativos que vão estrear profissionalmente aí na primeira divisão em 2025, certo? Muitos times legais, a Portuguesa do Amapá, por exemplo, tem times muito legais que vão estrear na primeira divisão dos seus campeonatos estaduais aí em 2025, certo? Então o vídeo é sobre isso. Espero que vocês apontem também outros times aí, quais times vocês vão ficar de olho aí nessa temporada, que vocês acham que devem ser citados aqui nesse vídeo também, né? Se vocês concordam com os times que eu escolhi, comentem aí, vamos trocar essa ideia, né? Você comenta, eu respondo, a gente debate e vamos aí juntos, unidos, conversando sobre futebol alternativo, certo, meus amigos? É isso.
eu volto a qualquer momento, a qualquer hora, quando você menos esperar, vídeo novo da FA TV, cara. Nesse bate-canal, nessa bate-hora, estaremos aqui. Nessa bate-hora não, porque o vídeo vai ocupar qualquer hora, porra, né, cara? Mas nesse bate-canal estaremos presentes, né? Quando você menos esperar, a cara do gordo tá aí no seu computador de novo. Você vai ver esse homem lindo que sou, né, comentando sobre futebol aí pra você, certo? Uma rodada de suco pra galera, no copo do Mr. Mu, certo? E aí a gente tá de volta aí, quando você menos espera, certo? Valeu, um abraço, até!